E o versículo 1 em diante. Jesus vai curar aqui nessa noite. Jesus vai arrancar enfermidades. Jesus vai mudar histórias de vidas aqui. Porque eu vim pregar um Jesus que ainda faz milagre. Você crê nisso? Jesus não mudou. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Diz o texto: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 3 horas da tarde. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente colocavam à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. A qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele, com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e os ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Diga para essa pessoa: com Jesus, diga para ela, com Jesus não existe acaso, existe propósito. Põe assento em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu vou pregar sem um colete, já 2 meses e pouco, que eu sofri um acidente no ano passado. Mas eu vim da reunião de obreiro e aí vinha na BR outro carro, contramão, rodando, e eu tive que ir para a beirada onde o carro rodopiou e aí eu fraturei a coluna. Quebrei. E um milagre de Deus, porque o médico botou milímetros para pegar o canal onde passa o nervo. E aí eu poderia ficar sem andar, tinha que fazer cirurgia. Mas o Senhor me guardou. Então hoje eu tirei o colete. Eu digo, vou pregar. Se doer, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. A gente tem que agradecer a Deus pelos livramentos que Ele já nos deu. Se você está aqui hoje, é porque a mão dele te guardou, a mão dele te protegeu. E quantas vezes você pensou que não ia ter mais saída? Mas olha você aqui nessa noite para adorar a Deus. Amém? Então hoje eu vim sem o colete, mas eu creio. Porque assim, não é coluna que segura um pentecostal, viu? Pentecostal não tem coluna, pode estar quebrado que for, a gente dá glória. A gente salta na presença de Deus. Com glória. Irmãos, Deus colocou esta palavra no meu coração. Aonde nós vamos ver que 2 homens ungidos de Deus, eles vão para a oração. Só que interessante que em Atos dos Apóstolos é o início da igreja primitiva. No capítulo 1 nós vamos ver que após Jesus ressuscitar, ele vai passar um período de 40 dias instruindo os discípulos. Tudo aquilo que ele ensinou, ele também vai instruir, dizendo e lembrando da promessa que ele fez, dizendo: olha, ficai em Jerusalém, até que no alto seja revestido de poder. Então o Senhor, nesses 40 dias, ele vai instruir os discípulos. Interessante é que ele vai lembrar da promessa, dizendo para não ausentar de Jerusalém, porque do alto vai vir aquilo que o Senhor prometeu. E o que me chama a atenção é que a vitória do crente já não vem da terra.
A vitória do crente, ela vem do alto. Você está esperando a tua vitória que o homem abre porta para você? Quem vai abrir a porta é Deus. Quem vai fazer o sobrenatural nessa noite é o Senhor dos Exércitos. Então eles vão obedecer ao Senhor. Mas nesse período de 40 dias, o Senhor vai ser visto por 500 pessoas. Só que só 120 acreditaram no que o Senhor prometeu. Porque promessa é só para quem crê. Promessa é só para quem quer pagar o preço. Não existe promessa realizada se você não buscar a Deus. Esses 120 ficaram no cenáculo, orando e buscando a Deus, em jejum e oração. Aonde vai surgir a igreja? Debaixo de oração, debaixo de jejum. Eles não sabiam o tempo que ia descer do alto, mas eles estavam determinados. Se Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Jesus prometeu, não tem quem vai impedir aquilo que Ele disse que vai vir do alto para a nossa vida. Eles começam a orar em Jerusalém. Irmãos, tem que entender algo. Jerusalém estava em perseguição. Então muitos não quiseram ficar esperando por medo. Mas Jesus, Ele sempre vai chamar homens corajosos, que confiam naquele que prometeu, que confiam naquele que fez a promessa. E aqueles 120 permaneceram na oração. E a Bíblia vai dizer em Atos 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Era o dia da festa de Pentecostes se cumprindo. O 50º dia depois da colheita. Só que a verdadeira festa é aquela que Jesus está comendo. Sabe por que está acontecendo esses 10 anos? Porque Ele está aqui. A glória não é para o homem, a glória é para Ele. A festa só é festa se Jesus estiver no meio. Lembra quando Ele entrou um dia em Jerusalém? Ele não foi na festa, mas Ele foi no meio da multidão que estava à beira de um tanque. E ali havia só tristeza, mas na vida do homem, o que era tristeza, Ele fez virar festa. Porque onde Jesus está, tem alegria. Aonde Jesus está, tem libertação, tem cura, tem poder de Deus. Eu já fosse você, dava um glória, porque Ele está passando aí para mudar a história da tua vida nessa noite. E a Bíblia diz que eles estão em oração. E quem está em propósito de oração, diga para o seu irmão: quem está em propósito de oração, prepara de espelho, porque pode ser o de repente. A Bíblia diz que de repente um vento impetuoso soprou. É forte isso aqui, irmãos. Porque crente ele vive, pastor Jason, é o de repente. De repente Jesus chega em Naim, e havia um cortejo fúnebre, e de repente Ele toca no espírito, e o que era defunto ressuscitou. Eu vim dizer para alguém nessa noite: eu não sei o que você está passando, mas se você está no propósito de oração, prepara para viver o de repente nessa noite. Só quem acredita, levanta a mão. De repente é milagre, porque com Jesus é assim, é de repente. De repente o vinho acaba no casamento, mas ele não precisa nem da uva da matéria-prima. Pega a água e transforma em vinho. Por que, pastor? Porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nunca foi numa escola, mas é professor dos professores, médico dos médicos. E nessa noite, aonde a
Santo está disponível ao homem. Interessante que quando o vento soprou, todos foram cheios do poder de Deus. Olha que interessante aqui, irmãos. Houve o quê? Avivamento. Tem gente que acha que movimento é avivamento. Primeiro veio o avivamento, depois veio o movimento. Mas para vir o avivamento, que é o que, pastor? Reviver o que está morto espiritualmente. Precisa o que primeiro? Orar. Primeira oração, busca. E quando eles buscaram, veio o avivamento. Lembra quando você buscou para Deus mudar a tua história? Lembra quando você orou para Deus te batizar com o Espírito Santo? Eu me lembro que foi 30 dias de jejum e oração para depois se batizar nas águas, ainda jovem, e depois naquele culto, no dia do batismo, de Santa Ceia, todos eram batizados com o Espírito Santo de Deus. Mas primeiro houve a busca, renúncia, para depois haver um avivamento. E hoje, depois do avivamento, vem o movimento. Você veio para mover e agradecer aquele que tem poder? Então quem é cheio do Espírito Santo, ele dá glória, ele glorifica, ele exalta aquele que vive, aquele que reina. A Bíblia diz que houve um grande avivamento, que começaram a falar em línguas, e houve um grande barulhão. A Bíblia diz: correndo aquela voz, atraiu multidões para ver o que estava acontecendo. É por isso que barulho pentecostal não espanta crente, atrai. A Bíblia diz que uma multidão veio o que estava acontecendo e não entenderam, mas alguns no meio começaram a murmurar, dizendo: estão embriagados, porque o mundo não entende, o mundo não sabe o que eu e você recebemos. O mundo não pode receber o que eu e você recebemos um dia, a presença de Deus na nossa vida. E quem já recebeu e tem esse Espírito Santo, ele fala a língua dos anjos, ele adora, ele exalta, não importa se tem um mundo dizendo: é doido, é louco, sou mesmo, por Jesus eu sou. Como é que pode eles ir lá no culto adorar? Mas eu e você sabemos que a adoração não vai só acabar aqui, vai continuar lá em cima. Vai ser tocadas as trombetas, e quem estiver preparado vai subir. Em uma só voz nós vamos cantar: ele é santo, ele é santo. Tem gente murmurando de adorador aqui, mas como é que você quer adorar lá em cima se você não adora aqui? Como é que você quer dar glória lá se você não dá glória aqui? Eu vim dizer nessa noite, meu irmão, o glória a Deus vai continuar, o louvor vai continuar, a adoração vai continuar. Então adora Ele. Alguns vão dizer: estão embriagados. Agora um homem cheio de Deus vai se pôr de pé junto com os 11. O apóstolo Pedro, cheio de Deus. Irmãos, quer ver a diferença de quem é cheio? Pedro, quando não tinha presença, negou Jesus. Até mesmo quando uma empregada veio dizer: ó, tu és um dele. É parecido, não sou. Mas agora cheio, no meio da multidão, ele se põe de pé e diz: irmãos,
o que o profeta Joel falou, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. O que vocês estão vendo aí é poder de Deus. Glória a Deus. Pedro já estava com o Espírito Santo dentro dele, o Espírito de mansidão. Não puxou da espada, daquela da cintura não tinha mais, mas ele tinha a espada, a palavra de Deus. Pedro viu a oportunidade de pregar o Evangelho. Glória a Deus. E ele começa a pregar Jesus de Nazaré. Os mesmos que eles crucificaram, ele vai falar e testemunhar sobre a vida de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: se a pregação não tiver Jesus, não é pregação. Se a pregação não tiver Cristo, é uma pregação furada. A mensagem que tem Jesus tem transformação. A mensagem que tem Jesus tem cura. Ele vai pregar Jesus, não tinha teologia nem estudo, mas 3.000 almas aceitam ao Senhor Jesus de Nazaré. Olha o poder da palavra. Jesus é a palavra. João vai dizer no capítulo 1: o Verbo estava desde o princípio, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, mas nós rejeitamos. Mas eu sei que tem uma igreja aqui que aceitou o Senhor. Jesus é a palavra, meu irmão, não existe outro. Se não for Ele. Sabe quem me arrancou das drogas, do crack? Foi Ele. 12 anos usando crack, cocaína, diluía a cocaína e aplicava nas minhas veias. Minha esposa orou 5 anos para mim ser liberto. Papai e mamãe 12 anos ouvindo testemunho aqui, irmão Jais contando da oração do pastor Valdir, da Mandiva. Eu chorei ali, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não tem força para orar, mas tem alguém olhando. Tem alguém que não está desistindo. Quantas vezes, Mandiva, eu cheguei em casa, lá não tinha sumido. Eu vou quietinho porque eu não quero que meu pai veja eu chegando, drogado, noiado. E lá eu quietinho, 3 horas da manhã. E de repente eu escuto a voz da minha mãe de joelho dizendo: onde está ele, Senhor? E daqui a pouco eu escuto a voz do meu pai: traz ele com vida. Muda a história dele. Transforma ele, faz um pregador do Evangelho. Eu coloco a cabeça na parede e escuto eles orando. Quantas vezes embaixo de uma viadada ponte, se drogando com amigos e dizendo: eu estou vivo aqui porque tem alguém orando comigo. Tem gente que não tem força de vir no culto, mas está observando você vindo buscar por ele. Tem gente observando você vir na campanha. Irmão, olha a importância da oração. Eu estou aqui porque alguém um dia orou por mim. E são 14 anos já liberto para a honra e glória do Senhor. Sabe o que é isso? É que quando o Evangelho transforma, ele transforma por completo. Pedro prega Jesus e eles vão dizer: o que nós fazemos para se salvar? Crer no Senhor Jesus e receber o Espírito Santo. E todos foram batizados. Sabe o que mais interessante? Que eles continuaram seguindo a doutrina dos apóstolos. Aleluia. E orando a Deus. Sem oração não tem vitória. Sabe por que a igreja está em pé? Porque
quando em Atos 12 Deus permitiu Tiago for morto, a espada, Pedro foi preso também. Quando Tiago é morto, a igreja parece que eu vejo dizendo: não podemos perder Pedro. E o que fizemos? Como a oração. A igreja foi para a oração. Enquanto a igreja estava orando, o anjo estava descendo para libertar Pedro. Pastor, mas Deus é mau, que vai permitir a morte de Tiago. Ei, Deus tira o que está no caminho para colocar o que não está no caminho. Lá no Rio Grande do Sul, quantos que serviam a Deus e partiram? Mas o importante é ser salvo. Porque Deus vai fazer o que, pastor? Às vezes Deus recolhe alguém que serve a Deus para colocar no caminho que ainda não está servindo. Qual é a prioridade? A salvação da tua vida. Deus não abre mão de você. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: se for preciso, você vai entender o porquê que a porta fechou. Tu vai entender por que esse negócio está estreito. É porque Deus quer um compromisso contigo. Deus quer o que, pastor? Que você tenha Ele como a prioridade na tua vida. Quem tem Deus como prioridade, ele ora, ele clama, e Deus responde oração. Quer ver? Pedro e João estavam cheios do poder de Deus, sim ou não? Em Atos 3 que eu li agora, eles vão para onde? Para a oração. Culto de quê? Oração. Tem lugar se o pastor chama para orar, é meia dúzia. Agora bota a profetada aí para revelar secreto para ver. Enche. Nem Bíblia abre, nem a palavra prega, mas está lotado. Agora chama para orar para ver. É poucos que querem compromisso. Mas eu vim dizer nessa noite: quer a tua vitória? Ora. Quer viver o sobrenatural? Busca. Não adianta você ir longe atrás de um pregador de renome, porque o teu Jesus está no teu quarto, Mateus 6:6. Fecha a porta e fala em secreto com o Pai, que o Pai te ouve. Está na hora da igreja voltar a orar. Está na hora da igreja voltar a jejuar. Não adianta pregador suar, fazer e dizer: nada aconteceu. É porque a igreja não está buscando o poder de Deus. Eu me lembro, irmãos, que muitas vezes não tinha a tecnologia que tem hoje. Olha que som maravilhoso. Coloca o hino da harpa para a gente ler ali e cantar junto. Mas antigamente, quando eu tinha 12 anos, a igreja lá no Rio Azul de madeira, não tinha microfone, mas alguém cantava no violão. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua. E alguém flutuava para entregar algo de Deus. Quando fazia o apelo, pessoas vinham aceitar Jesus. No louvor do violão, alguém era batizado com o Espírito Santo. Mas a igreja buscava. Irmãos, igreja não é o tempo que você está olhando aqui. Eu e você somos a igreja. Ah, o pastor que ora, o presbítero que ora. Ei, meu irmão, oração é a força que move a igreja. E quando nós estamos na oração, o sobrenatural é derramado sobre a igreja. Quando há um propósito de oração, tem milagre. Você já fez propósito de oração? Já teve uma experiência do sobrenatural? Eu te
esses dois aqui, quando tem propósito de oração, o milagre acontece antes de chegar no culto. Não, você não crê nisso? Glória a Deus! Como é que você saiu de casa hoje? Determinado em buscar algo aqui nessa noite? Você veio determinado em buscar o sobrenatural para a tua casa? Você já falou com Deus lá na tua casa, dizendo: eu estou indo lá porque eu sei que eu vou buscar o meu milagre. Aleluia! Já o milagre aconteceu. Aqueles dois homens eram cheios do poder de Deus, mas quem é cheio quer se encher mais. Quem tem o Espírito Santo, ele não se contenta com pouco, ele quer ser mais cheio do poder de Deus. Vou melhorar: quem pisou no santo dos santos nunca esquece. Ah, meu Deus, quem tem a presença, ele sabe que quando ele abre a boca, a lágrima derrama. Quando um hino é louvado, ele sente o poder de Deus. Aqueles dois estão indo para a oração, e o milagre vai acontecer lá fora. Quero ver se vai dar um glória aí. Vocês vieram para a oração, para buscar a Deus. O milagre está acontecendo lá na tua casa. Enquanto você está aqui, Deus está visitando alguém da tua vida. Quantas vezes mamãe estava no culto e Deus usava o pastor dizendo: aqui, mulher, Deus está fechando a sepultura do teu. E ela vinha no outro dia, me entregou um dia na quinta-feira. Na sexta-feira eu vou para outra cidade, moto, em 110 por hora eu bato numa árvore onde morreu 5 pessoas. Eu levei só 3 pontos na minha esposa. Sabe o que foi isso? Foi a mão de Deus. Enquanto você está aqui, Deus está fechando a sepultura para alguém da tua casa. Enquanto você está aqui, tem milagre acontecendo, você não está vendo. Mas se você pudesse ver, você já tinha dado 3 glórias aí no banco. Porque enquanto você está aqui, a Bíblia diz: e eu darei ordem aos anjos a teu respeito, para que te guarde pelo caminho. Eu estou sentindo ele aqui. Ele vai, chore, ficando na graça e meu horário. Meu Deus, olha a presença dele aqui, está forte nesta noite. Lá vem eles na oração. A Bíblia vai dizer que o homem todos os dias é deixado lá fora. Alguém que era aleijado, coxo, desde o ventre da sua mãe, por lá de fora para pedir esmola. E quando ele vê aqueles dois homens vindo, aqui é difícil a nossa cidade, aqui também é difícil ter mendigo, né? É raro. A gente vai mais para cidades tipo Paraná, para São Paulo. Eu tive na Paraíba, que foi em dezembro, já estava o dicionário de regiões lá, Patos. E aí a gente vê muita gente. Você já viu uma pessoa que é mendiga? Ela tem um espírito que o diabo coloca nela de coitado, para você sentir pena e para sempre depender daquela esmola, mas nunca tirar ele daquela vida. Já viu isso? Aquele homem, ele olha para Pedro e João de longe e dá um grito: dai-me uma esmola. Mas ele abaixa a cabeça novamente. Porque quando Pedro e João fitam os olhos nele, Pedro vai dizer o quê? Olha para você. Olha para cima. Aleluia. O diabo, ele quer fazer sempre as pessoas se sentir incapazes. O espírito mendigar. Mas Deus não tem para nós espírito de mendigo. Deus tem para nós o Espírito Santo. E você é filho do rei. Você é filho do dono do ouro e da prata. Ainda que ele não te
nós vamos pisar na lua de ouro. Ó, sinta pisando lá, sinta. Oh, glória. Nós vamos chegar lá e uma só voz vamos cantar. Ele é santo. Ele é santo. Ei, o ouro desse mundo é muito pouco. A prata desse mundo é muito pouco. A maçã desse mundo é muito pouco. Um dia nós vamos chegar lá e vamos adorar. E não tem nada nesse mundo que paga o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Deixa eu ver quem é grato a Ele. Só quem vai chegar lá. Dá um glória para estremecer o inferno. Porque o Senhor está te ouvindo. Lançando aqui, tem gente que eu queria ter o meu nome escrito na caixada da fama. Grandes coisas, tem o meu nome escrito no livro da vida. Tem gente que se acha importante, mas quando a morte chegar, e aí? Aí achar que é o fim, não é o fim. Porque a Bíblia diz que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Pedro vai olhar para ele, rapaz, olha para nós. Parece que eu vejo aquele mendigo olhando para ele, a alegria dele. Agora vai vir uma nota grande. Porque o texto vai dizer, e ele esperando alguma. Vem cá, Deus tem alguma coisa para nós? Tem o melhor dessa terra do céu. Deus não tem alguma coisa para você aqui nessa noite. Deus tem o sobrenatural dele na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida de alguém que está nos vícios. Prepara para cantar o hino da vitória, porque ele vai libertar. Ele estava esperando alguma coisa. Fosse nos dias de hoje, vamos lá, melhor nota, 200. Ia resolver a vida dele. O outro dia, quem sabe, o outro já ia estar mendigando novamente. E o que Deus tem não é para nós ficar mendigando. Aleluia. Quando o filho pródigo voltou, já tinha sapato pronto, uma aliança do anel novo, roupas novas, porque ele não ia voltar a mendigar. O Papai do Céu tem o melhor para a tua vida. Adora Ele nessa noite, porque se você veio esperar alguma coisa, vai sair daqui do mesmo jeito. Mas se você veio para ser cheio do poder dele, sai daqui cheio, renovado pelo poder de Deus. Eu amo esse evangelho. Glória a Deus. Porque os apóstolos não tinham prata nem ouro, mas tinham o poder de Deus. Glória a Deus. Tem gente que hoje tem prata e ouro, mas perdeu o que Deus deu. Tem gente que já vendeu, mas não tem mais o poder de dizer: levanta e anda em nome de Jesus. Eles não tinham prata nem ouro, mas era bem dizendo: eu também não troco o que eu tenho pela prata e ouro. Era bem dizendo: eu não vendo. O que eu tenho custou um preço precioso. E às vezes a gente tem negado muitas vezes Jesus, trocar por momentos. Às vezes a gente tem mentido.
Deus te trouxe aqui para dizer: não venda, não troca aquilo que Jesus te deu, aquilo que custou o sangue precioso na cruz do Calvário. Foi por amar você, foi por um dia, quando ninguém dava nada, você ouviu esse nome chamado Jesus. Quantas vezes eu estava na sarjeta jogado, ninguém me dava nada na minha cidade, a sociedade não queria saber mais de mim, uma cidade pequena, 5.000 habitantes, pessoas do meu sangue diziam: vai embora, deu uma vergonha. Mas um dia eu encontrei esse Jesus, me deu vida, me deu nome, restaurou meu nome, e eu moro onde eu nasci. Sabe o que acontece hoje? Hoje eles colocam no meu céu um orgulho para a nossa família. Hoje tem enfermeiras que vão lá em casa para nós orar. Sabe por quê? Porque o Senhor um dia Ele mudou minha história. Não quis eu ficar me indicando como eu era naqueles tempos. O que Deus tem para nós nos dá um sangue precioso, mas é só para quem quer nessa noite. Ei, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Olha você aqui nessa noite para adorar Ele. Olha para nós, rapaz. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou de graça. Hoje tem um tal de fazer, né? Tem gente que chama aquelas lives da internet, chama no zap que eu vou orar por ti. 300 reais para fazer uma oração. Mais de 200 para fazer uma profecia. Sai daí, capiroto. É por isso que está faltando muitos apóstolos Paulo nos dias de hoje, para dizer para aquela espírita de adivinhação: sai dela. O que está faltando em muitos lugares é isso, porque eles vêm revelar CPF, revela a placa de carro e nada acontece. Agora eu quero ver quando Jesus arranca um câncer, quando Jesus arranca um nódulo na hora. É poder de Deus, porque a Bíblia diz: no meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Irmãos, Pedro estava dizendo: olha para nós, rapaz, te dou de graça. É em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta aí! Glória a Deus! Já isso aqui é forte. O nome de Jesus tem poder? Sim. O homem não podia levantar só com o nome de Jesus? Glória a Deus. Mas Deus sempre vai dar estratégia para a igreja. Aquilo que você pode fazer, Jesus não vai fazer. Quer ver? Pastor. Aleluia, glória a Deus. Quer ver? Ele disse: pastor, me pergunta, mas está de sentação no chão, no coxo. Ó, olha para nós. Não temos ouro nem prata, mas o que tem em nome de Jesus, levanta e anda. Ele podia levantar o nome de Jesus, não. Mas Pedro vai estender a mão direita. E tomando ele pela mão direita, ajudou o quê? Qual é o papel da igreja? É derrubar ou levantar? É pisar em cima ou ajudar a levantar? E por que Pedro estendeu a mão, pastor? Porque só entende de uma mão estendida quem um dia precisou dela. Aonde? Um dia Pedro estava afundando as águas. Quem estendeu a mão para Pedro? Jesus de Nazaré. Só entende de misericórdia quem um dia precisou da misericórdia. É por isso que você não vai ver anjo pregando o evangelho. É por isso que Deus levanta comedor de feijão com arroz lá das drogas, lá do prostíbulo, lá no presídio. Enche de poder, transforma. Para quê? Para que um dia encontre um drogado, sabe a situação que ele está vivendo.
essa semana. Aí o anjo quer passar a espada. Aí Deus pega pecadores em nós, para entender você, o nosso irmão, que está caído. Estender a mão. A igreja está 10 anos aqui. E a igreja aqui está cheia, por quê? Porque essa igreja estende a mão. Está na hora de nós estendermos a mão para quem está caído. Quantas vezes eu ouvi pessoas que diziam: eu sou pastor, sou presbítero, mas nunca me deram um abraço lá na sarjeta. Passavam indo para o culto, nunca me chamaram. Quando um dia eu fui no culto, sabe o que eu ouvi? Esse aí é difícil, Deus nunca vai levantar ele. Escutei isso, irmãos. De pessoas em cima do altar. Mas é normal. Nem todos acreditam naquilo que Deus pode fazer na vida de alguém da tua casa. Nem todos acreditam no poder de Deus. Mas eu vim dizer para essa noite para alguém: Deus está visitando alguém e levantando nessa noite. E como é que vai fazer, pastor? Olha para essa pessoa e diga para ela: Ele conta contigo. Diga para ela: Ele conta com você, para estender a mão para alguém que está caído. O papel da igreja é estender a mão. Aquele homem levanta, estendendo a mão, levanta. Estender a mão é com nós, o milagre é com Jesus. Aleluia! Trazer para a igreja, levantar é com nós, quem vai transformar ele, quem vai libertar ele. Porque ele ainda liberta, transforma pelo poder do nome do Senhor. Vai para cá. Aquele homem levanta curado, vai fazer o quê? Vai para casa? Ele entra com Pedro e João para dentro do templo, saltando e glorificando a Deus. Irmãos, você tem que entender o ano e o tempo. Era o tempo que estava ainda surgindo a igreja. O primeiro milagre, depois que a igreja foi fundada em Atos 8. Então, o templo era judeus que estavam lá. Um povo que não ainda tinha o quê? Matado Jesus. Mas quando eles veem aquele homem saltando e pulando, testemunho. Tem gente que não quer testemunhar o que Jesus fez. Tem gente que foi curado, câncer, foi curado de coisas terríveis. Mas alguém está doente lá no serviço, ou com uma dor de cabeça, tem um médico de tal cidade. Esquece de dizer que Jesus é o médico. O testemunho edifica. E olha, a irmã Diva veio aqui falar do moço, do menino. Isso edifica a fé. Aquele homem, ele vem correndo, saltando, e eles conheciam a vida do homem, que era todo dia colocado lá fora, a ponto de eles questionar, mas não era aquele que era todo dia colocado lá fora, desde o ventre ele era coxo. Olha aí, ele aproveita, Pedro aproveita mais uma oportunidade de pregar Jesus novamente. Aleluia! Pedro não quis a glória para ele, pastor Jason. Porque eles viram Pedro profetizando, mas Pedro podia chegar, e eu que fiz, mas não, Pedro não quis a glória. Tem pregador que quer a glória. Tem cantor que só canta se tiver multidão. Ah, eu quero porque a glória é para mim. Por que a multidão então? É porque quer a glória. Acha que é estrela. Até a estrela que levou os magos até Jesus, quando chegou na presença de Jesus, a estrela parou de brilhar. Porque agora quem brilha é aquele que tem poder. Quem é a estrela é Jesus. Pedro não quis a glória, ele prega Jesus para os judeus. Aleluia. João Batista também não quis a glória. Tanto é que ele
chegaram até João e disseram: João, tu és o Elias. Eu não sou Elias. Então tu és o Messias enviado, João. Eu não sou o Messias. Quem tu és, João? Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Porque o que vem aí é mais poderoso que eu. Já vem antes de mim. Eu não sou digno de carregar o sapato dele. Eu batizo com água para arrependimento, mas o que vem aí vai batizar com fogo no Espírito Santo. E meu Deus, a glória ainda. Pedro prega Jesus. Parece que fosse um culto de hoje. Aqueles homens judeus conheciam a história do rapaz. Quantas vezes passaram lá fora e nunca estenderam a mão para ele? Viravam a cara. Porque para os judeus ter um aleijado e podia atender no templo, era maldição. Então passavam longe. Mas quando a graça encontrou ele, a graça não deixa ninguém por lá fora. A graça faz para Deus. Ou se você dava glória, porque essa graça está indo em conta de alguém lá fora. E você ainda vai lembrar por aquelas portas alguém que está nos vícios. Vou melhorar para dar glória aí. Você vai ver aqui na banda adorando. Aleluia! Você vai ver um grupo de jovens cantando, adorando a Deus. Vai ver aqui pregando a palavra. Vai ver sendo pastor um dia. Porque quando a graça chega, ela transforma, renova pelo poder do nome de Jesus. Quando eles viram que o homem foi curado, se fosse o culto de hoje, o pastor fizesse uma pergunta. Por isso não existe acaso, existe propósito. Era um pastor que quer aceitar Jesus. Parece que eu vejo. Coxa é o primeiro adorando a Deus. Não, peraí. O que o pastor falou? Qual é o nome que quer aceitar? Jesus. Ele falou Jesus. Aquele que Pedro falou em nome de Jesus o Nazareno, eu quero. Quantos que aceitaram Jesus conhecendo a vida dele? Não existe acaso. O que Deus vai fazer na vida de alguém da tua casa, ou na vida de alguém que está aqui afastado, tem gente que vai olhar e ver o que você era no passado e o que Jesus vai fazer no presente. Tem gente que já ligou para mim quando vivia no crime comigo, já mandou mensagem: não acredito que tu é pastor hoje. Pois é, eu quero esse Jesus também. Porque Jesus, Ele transforma. Olha para cá. Só que não houve só salvação para ele e para alguns que estavam ali dentro. Não existe acaso. Existe propósito. E quando a família vem buscar ele na porta, parece que eu vejo um pai, uma mãe: ô porteiro, cadê meu filho? Senhora, olha para dentro do templo. O texto diz que ele era colocado todos os dias. Vamos conjecturar a família chegando buscar ele. Onde é que está? Todos os dias vão botar: cadê, porteiro? Olha para dentro do templo, lá para ele saltando. Tu acha que a salvação só foi para ele, foi para a casa dele também? Não existe acaso. Se a filha de Jairo não fica doente, Jairo não vai buscar Jesus. Se Jairo não busca Jesus, a mulher do fluxo de sangue não é curada. Mas em tudo isso havia um propósito de salvação para a casa de Jairo. Aleluia! Se o filho do oficial do rei não fica doente, o oficial vai percorrer 62 quilômetros para ir até a Canaã da Galileia em busca de Jesus. Mas ele chega lá, Jesus não vai, mas Jesus libera uma palavra: vai.
filho está vivo. Ele na hora não correu abraçar o filho. Ele perguntou: a que horas? Tal hora. E ele lembrou que foi o horário que Jesus liberou a palavra profética. Quer ver o maior milagre? E todos da casa creram que foi Jesus que curou. Não existe acaso. Essa enfermidade Jesus vai arrancar hoje. Vamos crer nisso. Quer ver o poder de Deus? Quem chegou aqui com dor?